Para tudo existe um jeito. Já escutou esse ditado antigo? Para tudo existe um jeito. Hoje vamos falar de um jeito que providenciamos de emergência para ajudar você. Nas últimas 2 ou 3 semanas, nós ouvimos um aumento nas queixas, nas reclamações da questão do preço de tabela do camarão, na questão de doenças, né? E sabemos que isso é sazonal, mas é sobre esse jeito que vamos falar hoje, tá? Bom dia a todos os colegas produtores, fornecedores, profissionais, futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho com camarão. Bom dia, Daniel. Bom dia, os colegas que estão entrando. E nesse nosso cafezinho com camarão, vamos ter o nosso bate-papo para o aumento da lucratividade no agro aqui do camarão. Eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. Bom dia, Matheus, né? Bom dia, Daniel. E hoje nós vamos falar desse jeito que nós estávamos buscando essa semana para ajudar vocês, tá? Então, nós sabemos que esse período é comum o aumento de queixa, o aumento de reclamação sobre o preço de tabela do camarão, sobre a questão de doenças, e isso parece que esse ano aumentou mais, não sei, talvez o número de produtores. E aí eu fui atrás de um jeito, né? O jeito terminei ontem à noite, não estou aqui meio tonto. Mas eu estudei uma solução e ontem à noite eu construí mais uma etapa desse processo, dessa solução, e é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje, tá? Então, ontem eu finalizei a plataforma, tá? Tive que buscar esse jeito, né? E ver esse jeito, o melhor jeito possível, tá? Existem diferentes tipos de jeito, mas a plataforma da escola de camarão. E por que o conhecimento é importante? O que você acha? Sabe uma coisa? Bom dia, Kelso. Tudo jóia aí? Muitos negócios? Por que o conhecimento é importante? Você lembra, né? Eu queria fazer uma recordação aí com vocês. Vocês lembram um tempo atrás, na vida de vocês, há pouco tempo atrás, como que vocês conheceram o agronegócio do camarão, a criação de camarão? Algum vizinho, alguém falava que camarão dava muito dinheiro, assim. E aí, com esse conhecimento, lembra, né? Tudo está aqui na cabeça, tá? Não esquece disso. A gente precisa abrir a cabeça para o conhecimento, né? Mas foi esse conhecimento que trouxe você para onde você se encontra hoje na atividade de camarão. Não sei de que forma que você se encontra, mas você está dentro do agronegócio do camarão e foi esse conhecimento que fez você chegar até onde você está. E importante esse conhecimento, de suma importância. Transformou a sua vida. Você é o que é hoje e o camarão ajudou. Eu queria só que você lembrasse disso. Mas essa escada do conhecimento, ela tem vários degraus. Então você subiu uma quantidade grande de degraus, né, aí na sua escola da vida, no seu conhecimento ali, e essa escola da vida ensinou o que era criação de camarão. Você perguntou a alguém como é que eu seleciono uma área aqui que eu tenho para iniciar uma fazenda de camarão, como é que eu faço um projeto, como é que eu vou atrás dos recursos econômicos para que esse projeto entre em ação, né? Então, como é que eu vou construir a estrutura de engenharia, como que eu vou botar para funcionar, quais são os manejos, né? Desde a preparação, povoamento, manejo de água, de solo, de alimentar, de uma série de coisas, até despescar esse camarão e como é que eu vou vender. Então você chegou com um conhecimento que não é um conhecimento muito importante para a sua vida, e você foi subindo nessa escola, essa escola da vida. A vida é uma escola importante. E esse conhecimento dessa sua escola da vida é muito valorizado aqui no trabalho que nós fazemos na escola de camarão. Então é um conhecimento muito importante. Cada um tem um nível de conhecimento que fez com que ele chegasse aí
onde se encontra dentro do setor. Mas ele não é suficiente. Tá? Sozinho, ele não é suficiente. E talvez isso seja um dos principais motivos do seu nível de reclamação. Então você de repente está reclamando hoje de preço, de doença, de outros problemas, porque de repente esse conhecimento que trouxe você da escola da vida para onde você se encontra no Camarão hoje, não está sendo suficiente para fazer você crescer, prosperar e passar para um outro nível de negócio. E aí, o que a gente escuta muito é essa reclamação. E para você continuar crescendo, prosperando na castinicultura, você precisa abrir a cabeça para mais conhecimentos. Bom dia, Aldevan. O Aldevan faz um trabalho aí de levar conhecimento a um grupo de produtores. Ajuda um grupo de produtores ali, 30 produtores, depois outros produtores, mas porque esse conhecimento que ele leva é importante para fazer o produtor sair de um nível e subir para outro nível. É assim na vida. A escola da vida ela dá uns conhecimentos práticos importantes, mas existem outros conhecimentos. E talvez esse conhecimento seja o que está faltando, seja o principal problema aí, a principal dor de cabeça, a principal reclamação que você tem sobre preço, sobre doença, sobre outras coisas, porque esse conhecimento não está chegando com facilidade para você sair desse nível que você se encontra e continuar prosperando. Tá? E a gente está ali sempre nos grupos de produtores, tem grupo de produtor que parece que comenta que é o fim da cassinicultura, que vai se acabar tudo, que é uma quebradeira toda, que a gente sabe que o preço está ruim, tá? Sabe que a inflação dos insumos também está alta, tá? Então, sabe que tem um monte de coisa que não está de acordo com como a gente imagina, mas essa é a vida do empreendedor, e no Brasil não é fácil. A gente está aqui no domingo, aqui nessa nossa luta, tá? Não é fácil. Empreender no Brasil é uma batalha de herói, de super-herói, como eu sempre falo, né? O herói é o camarão, o super-herói é o cara que está ali empreendendo no camarão, né? Que está nesse momento aí, a gente está frio, uma chuva agora, estava uma chuva no período que é crítico, o camarão morre, o preço cai, é um super-herói. Tem outras coisas aí que estão fora do nosso alcance, né? Principalmente questões macros aí, políticas, etc. Mas não é o fim, né? Talvez seja você topou ali no seu nível de conhecimento e não quer abrir a cabeça para continuar crescendo, continuar subindo o seu nível de conhecimento. E esse nível de reclamação estava tão alto que eu fui estudar, ver, putz, como é que eu posso acelerar essa etapa do projeto aí, porque estava na parte burocrática aí de pregão, de compra de equipamento, só quem é da área pública sabe o nível de burocracia que é para fazer a compra de um palito de fósforo. Tá? Então, eu espero que vocês compreendam que não é fácil a gente trabalhar com recurso público. Tem um nível de dificuldade aí que vocês não imaginam. Não é como está na fazenda de vocês, tá? A gente tem um recurso, mas não é simples assim o processo de compra. Espero que vocês compreendam. Mas o fato é o seguinte, eu fui atrás de um jeito, né, como eu falei aqui no início, e encontrei esse jeito de construir a plataforma da Escola de Camarão, com o que nós temos hoje. Né? E ontem à noite ainda enviei um monte de convite aí para os colegas que já tinham feito o cadastro. Né? Lembra que eu estava enviando aquele formulário do cadastro? Eu lembro que uma senhora perguntou, mas professor, para que esse cadastro? O nosso problema aqui é o preço do camarão. Eu não estou conseguindo vender o camarão. E como se todo o negócio, a gente sabe que a venda é a principal parte do negócio. Mas ela não é, só ela explica tudo não. Se a gente não tiver o camarão para vender, não tem negócio. Se a gente não tiver uma estrutura funcionando adequadamente, eu tenho problemas na minha estrutura de produção, eu preciso ficar replanejando, e eu sofro lá na minha fazendinha, né? Pequenininha, eu aprendi, foi uma escola danada. Mas eu sofro problemas de produção, resolvi algumas questões de comercialização, e eu sei o que é que você está
pensando aí, tá? Mas é nesse nível de conhecimento que a gente está falando que você precisa subir. E aí eu fiz essa plataforma ontem e coloquei lá, enviei o convite, vou enviar depois convite para quem não fez a sua inscrição ainda naquela fichinha de cadastro, e faz a sua matrícula, porque lá nós vamos ter nesse momento 3 salas. Tá? A primeira sala é a que eu falei que tinha um acompanhamento básico da saúde do camarão. Então isso a gente vai pegar todos podem participar, todos os produtores podem participar, e aí nós vamos enviar o link da plataforma para você fazer a matrícula. Tá? É uma escola, você vai entrar dentro de uma sala de aula e daqui a pouco a gente explica, tá? Não fica preocupado aí, porque você pode ter um trauma com a escola que você frequentava, né? Talvez fosse mais para pegar uma merenda da escola do que para ir para a aula. Talvez algum professor matemático, português, causou um trauma aí na sua vida. Você pode ser que, mas eu não gosto nem de escutar essa palavra de escola, de sala de aula. E agora eu estou velho e tendo que voltar para a escola. Fica tranquilo aí, que o negócio é leve, não, é só o nome do projeto, né? Mas você está no dia a dia, na escola da vida. A gente acompanha lá os colegas a todo momento, nos grupos, perguntando, aprendendo. Todo momento a gente está aprendendo. Tá? Então, não vai ter aquele professor carrasco lá maltratando o seu juízo. Não, tá? Tranquilo. Tá? Então, a plataforma lá é Escola de Camarão. Fica tranquilo que você vai entrar numa sala e aí vai ter instrução lá de boas-vindas quando você entrar na sala. E aí vamos ter essa sala de aula, então, o nome lá é sala de aula, para você entrar no acompanhamento básico. Nesse acompanhamento básico já temos alguns colegas que querem um acompanhamento mais avançado, então é um outro nível de interesse. Então eles vão estar na sala de aula da gestão da saúde do camarão. E ontem, com essas reclamações todas aí de venda, aí um diz que o outro não está administrando bem a fazenda dele, porque, deixa eu só falar aqui com os apoiadores aqui, pessoal, aqui ó, a galera que aposta no nosso trabalho aí desde o início, tá? E a gente agradece bastante, né, o apoio deles. E aí nessa reclamação, ontem também eu criei uma outra sala, né? E aí falei, e quero repetir aqui para vocês, porque eu fui lá nos 2 grupos principais aqui do Ceará, mas enviei um convite para todos os produtores se matricularem. É tudo por e-mail, tá? Então você pode ter que você tenha recebido o seu e-mail aí precisa só dar o ok para você estar matriculado, lá, entrar dentro da sala de aula, tá? Então verifica lá na sua caixa de spam ou na sua caixa de correio, no e-mail, que pode ter chegado a matrícula para você entrar lá dentro da sala de aula. Só dá o ok e você está dentro. Mas ontem eu fiz uma pergunta sobre essa questão para criar uma outra sala de aula, né? E eu via muita reclamação ao longo de um ano, né? Eu venho acompanhando. E eles, não, o produtor pequenininho, ele não sabe administrar o seu negócio, não sabe quais são os custos, e aí baixa o preço do camarão. Ele não está muito bem informado e o atravessador compromete ele. O preço, aí é uma reclamação de preço, de administração. Eu criei uma sala, tá, também gratuita, tá, para todo mundo, uma sala de vendas e administração da fazenda de camarão. Então lá a gente vai, essa sala nós vamos construir coletivamente, com a inteligência coletiva de todos que fazem parte da cadeia produtiva, né? Todos os produtores. Então o conhecimento vai ser, porque ao longo do ano você vai aprendendo alguma coisa aí na sua rede social, mas depois essa informação se perde ali, você não tem como resgatar e saber, pô, sobre aquele tema específico, onde é que está aquela aula, né? Como é que eu vou avaliar meu custo de produção? Mas, por exemplo, a gente fala, não é a questão do mercado, o mercado está, o preço está baixo, mas existe uma teoria econômica que explica isso. Tá? Então vai ter lá na sala de aula
a questão básica da economia do camarão. Por que existe oferta e demanda? Quem que criou isso? Por que nesse mês agora a questão da demanda é fraca e isso faz com que o preço reduza? Por que a gente aumentando a produção está aumentando a oferta e o preço reduz? Então existe uma teoria econômica que explica isso. Por que nós precisamos buscar novos mercados, novas demandas, demandas até no exterior? Porque nós estamos crescendo a nossa produção, o Ceará já vai produzir mais de 100 mil toneladas esse ano, a expectativa. E o Brasil mais de 200 mil. E aí a gente cresce no lado da oferta. Então o mercado é como X. Nós vamos alterando uma parte da curva na oferta e outra parte da demanda com os eixos, né, de preço e quantidade vão alterando o preço de mercado do produto para aquela elo da cadeia produtiva. Nós também temos outras questões no elo da cadeia produtiva, mas existe uma teoria e existe uma prática. A prática do marketing, como é que a gente pode melhorar a presença do camarão no nosso mercado, no mercado brasileiro e depois no mercado internacional. O Equador fala que o camarão dele é o melhor do mundo. Então ele está lá no marketing do melhor camarão do mundo. Então ele tem lá um marketing dele. Como é que é o nosso processo de comercialização? Como é que é o processo de administração da fazenda? Então nós vamos construir junto essa sala de aula. Tá? Na sala de aula de acompanhamento básico, nós vamos tratar dessa questão da saúde. Tudo no final do processo de produção e até na comercialização vai depender da saúde do nosso camarão. O camarão é o herói da nossa história. Tá? Ele que precisa sair bem ali na comporta de despesca para você ter o produto para vender. Já pensou nisso? Que o camarão é o seu ouro, então ele tem um processo de saúde, ele tem um processo de adoecimento, ele pode ter perda de desempenho zootécnico, ele pode não crescer bem, ele pode morrer, ele pode não converter bem a alimentação, e isso passa por um processo natural da vida de um ser vivo. E isso precisa ser acompanhado. Você precisa aprender sobre isso e nós estaremos fazendo a outra parte do processo, ensinando. Né? Temos um grupo básico, porque nem todo mundo tem esses interesses todo ali no assunto, não sei, precisa crescer a consciência em relação a isso. E temos um outro grupo mais avançado, que inclusive vai ter análise da condição de saúde do seu camarão, acompanhamento da condição de saúde do seu camarão, uso das ferramentas de diagnóstico, discussão sobre as possíveis soluções que podem existir, discussões do custo-benefício dessa solução para a fazenda do Zé, do João, da Maria. Então é um grupo que tem um nível de intermediário de acompanhamento. E aí nós vamos criar outras salas de aula ao longo do processo. Mas esse jeito que eu busquei de ajudar vocês. Ficar só reclamando não ajuda. Você chegou no camarão com esse conhecimento da escola da vida. Alguém lhe disse que existia o negócio de camarão, que era preciso você encontrar uma área para produzir, que era preciso você construir uma fazenda daquele jeito, né? Que era preciso você ter uma tecnologia de produção. Então isso foi um conhecimento prático que alguém ensinou para você. Ou você acha que saiu do nada? Uma questão mágica, você nasceu e entrou o conhecimento do camarão na minha cabeça. Não, é no dia a dia, é na escola da vida. Só que esse conhecimento, como eu falei, né, você de repente pode estar topando o teto, não está conseguindo avançar. E aí a gente precisa passar para um outro nível de aprendizado. Né? Então daí que nós passamos para essa fase aí do projeto, da escola de camarão, para ele ajudar nessa plataforma. Uma plataforma é como se fosse, sabe, uma escola física que tem aí na sua cidade? Ela tem uma plataforma física, né? Um engenheiro construiu as paredes. No nosso caso é uma plataforma digital, ela não existe nesse momento fisicamente, né, falando. Então ela é um sistema de informação e de comunicação, ela está vamos dizer assim, na nuvem, né? Na internet. Né? E ela vai, com ela, o conhecimento, né? Assim como a gente está aqui nessa sala de aula, né? Já é nós vamos ter esse momento de discussão com grupo, de conferências,
Vamos ter um momento em que você vai ver lá o conteúdo que foi gravado, que está todo armazenadozinho sobre aquele tema que você está precisando. Vai estar lá guardado um vídeo para explicar. Vai ter tarefas para você tirar dúvida sobre aquilo que você aprendeu. Vai ter tarefas para você dizer o que está acontecendo com o seu camarão e a gente discutir no grupo o que é possível fazer com o camarão. Né? Vão ter momentos que você vai estar discutindo ali um mural sobre o que está acontecendo naquele momento e a gente vai, através do grupo, né, do conhecimento do grupo, vamos estar tentando entender o que está acontecendo para tentar buscar uma solução. Né? A solução pode ser naquele momento, mas pode ser uma solução depois, em outro momento. Tá? Tem a questão do tempo. Então vamos ter diferentes tipos de aprendizado de uma maneira leve, tá? Lembra daquele professor daquela escola é leve, mas o processo de educação precisa de uma ação, um movimento. Você precisa se movimentar, ter uma ação para fazer aquele educare, né, da palavra, da origem da palavra, né, de transformar a sua vida, o seu aprendizado. Então, o processo de transformação vem da palavra da educação, do educare. Tá? Então, você chegou num nível ali na sua escada da vida que não está conseguindo mais crescer no camarão. Então, você precisa transformar a sua cabeça antes do negócio transformar a sua vida. Então, tudo está aqui na cabeça. A gente precisa da educação, do educare, né, daquele conhecimento teórico, mas você precisa fazer ação. Tá? Educa, ação. E nessa educação, você vai continuar crescendo no camarão. Tá? A gente acompanha lá o pessoal falando que o camarão está acabando, que tem o preço, que o mundo vai se acabar, que aí entra a questão política. E, rapaz, se o cara entra nesse grupo com a cabeça fraca, ele sai morto dali. Tá? Mas a gente tem muito a prosperar no camarão. O mundo precisa do camarão. O mundo precisa comer o camarão. E hoje e amanhã. Então é um setor que tem muito a crescer. Nós temos muito a ofertar de camarão aí para o mundo do camarão. O camarão não é só o Brasil. A gente tem outros países, Europa, Estados Unidos, Ásia, que querem comer e que vão querer comer camarão no futuro. E que nós temos condição de aumentar a produção muito mais. E aumentar com o nosso aprendizado, com o nosso conhecimento, a forma como vamos falar aqui com nossos apoiadores, a forma como esse conhecimento vai fazer você crescer. Tá? Então, a nossa ideia hoje, né, é informar que ontem a gente terminou a construção básica. Tá? Isso é a plataforma, essas salas de aula, nós vamos aumentar ainda a quantidade de salas de aula. E vamos, a sala de aula lá da venda e administração tem só a mensagem de boas-vindas e os tópicos que nós vamos falar, né? Tópicos de economia, de administração das fazendas, de marketing, de venda. Pode surgir outros tópicos naquela sala de aula, mas é uma construção coletiva, tá? Nessa sala de aula. Tá? Na sala de aula de saúde, do acompanhamento básico e da gestão da saúde, a gente já tem algum material colocado lá. Já enviamos o e-mail. Provavelmente você já deve ter recebido o e-mail ontem à noite. Eu estava terminando a tarefa e vou continuar hoje. Então é só você aceitar, já está dentro da sala de aula. Se não recebeu, eu vou passar aí nos grupos de produtores junto com esse vídeo o link para você entrar nesses dois grupos lá. Os dois grupos são gratuitos, né? O grupo de venda e administração e o grupo da sala de acompanhamento básico. Então é só você clicar, né? Eu não conheço muito essa parte aí do aluno, mas é clicar e aceitar, você entra dentro da sala de aula, já está matriculado e já começa a assistir as aulas, tá? Então, e lembra, é importante a sua participação na construção do seu conhecimento. Tá? Cada um vai na sua velocidade, mas eu sozinho, como professor, não posso entrar dentro da sua cabeça e fazer o aprendizado aí na sua cabeça. É cada um que faz essa sua transformação. Eu faço a minha parte e aí você faz a sua parte. É um processo de comunicação que tem os dois lados, né? Um processo de aprendizado que depende
muito do aluno. E você é um aluno da vida, né? Eu sou um aluno, eu tive que aprender essa semana toda como é que eu ia construir isso. Eu não sabe o quanto que eu estou estudando para tentar entender esse sistema de informação e comunicação, como é que eu posso ajudar vocês. Então, rapaz, eu passo o tempo todo estudando um jeito da minha voz ir mais longe. E esse é um estudo constante, né? A gente sabe de alguma coisa e sempre está aprendendo sobre outro. Para eu estar aqui com você hoje, eu tive que aprender muito para estar aqui conversando com vocês. Então, sempre a gente está aprendendo, tá? Tenha uma mente leve, uma cabeça aberta aí para facilitar o seu aprendizado, tá? Porque às vezes você cria de repente um monte de bloqueio e algumas crenças e não quer discutir, né? O processo de aprendizado é uma discussão, né? Desde aquele momento lá que os gregos na educação, na escola antiga, já tinham aquelas discussões filosóficas, né? Você não é o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade. Nós estamos num processo de construção. O camarão toda hora fica mudando, né? Essa questão da área que eu trabalho na parte de doença, a todo momento o vírus vai se modificando, nós temos uma solução para um determinado cenário de doença e de repente modifica aquele cenário microbiológico e a gente precisa trabalhar uma outra solução. Tá? Então no camarão nada é definitivo, nada é definitivo. Então a gente precisa sempre estar aprendendo. Tá? E tem que ter uma cabeça aberta para poder sempre estar aprendendo com o camarão. E sempre estar crescendo na escola aí do camarão, na escola da vida do camarão. Então, se você não tiver uma mente aberta, você começa a ficar reclamando e achar que o camarão vai se acabar, mas não vai se acabar. Nós estamos num futuro muito próspero na atividade de camarão. Mas depende de você também, não depende só de camarão, né? Como eu falo, né? Um herói e um super-herói, é você e o camarão. Você tem que ter uma cabeça aberta, né? O camarão tem uma cabeça dele lá, o cefalotórax, é muito aberto. Tem de tudo ali na cabeça dele, no cefalotórax dele. Tá? Tem de tudo naquela máquina. E aquela máquina é a máquina principal que garante a saúde do camarão. Aquela máquina que a gente precisa analisar. Mas para analisar a gente precisa de você. E você tem que ter a cabeça aberta. Tá? Essa mensagem de hoje é isso. Né? A gente fez um esforço muito, mas muito grande para iniciar essa construção dessa plataforma, para estudar a maneira mais fácil. Existem diferentes tipos de maneira aí na internet, mas a gente foi na maneira mais fácil, mais prática, para construir essa plataforma, para iniciar a construção dessas 3 salas. Vamos continuar a construção de mais salas, mas o processo de educação depende dos alunos, depende da participação de vocês. Né? Então, eu sei que você de repente aí está com um monte de crenças na cabeça aí, não sei, né? Mas o convite está feito aí para você entrar na sala de aula, tá? Não é o fim do mundo, eu não vou tomar o espaço de ninguém não, estou fazendo a minha parte aqui, né? Nessa cadeia produtiva, cada um faz a sua parte, tá? Eu não vou tomar o espaço de ninguém. Sinta-se à vontade aí, se está com medo de alguma coisa, entre em contato comigo aí, não tenha medo, participe, ajude a construir esse conhecimento do camarão, para que a gente possa prosperar junto, todo o pessoal do camarão, que a gente possa subir essa escada da escola do camarão, a escola da vida do camarão. Você chegou nesse nível, nós chegamos a esse nível de produção, mas a gente ainda tem muito a crescer no camarão. Mas depende da cabeça do pessoal do camarão. Não depende só do camarão, depende da cabeça. E a cabeça é um processo de aprendizado. Vamos ter uma cabeça leve para que a gente possa aprender e crescer. Tá? Esse é o intuito de uma escola, a escola da vida, uma escola de camarão. Tá? Então, vamos aprender mais com o setor. A gente tem esses gargalos aí do preço, da saúde, de tantas outras coisas aí, mas é com conhecimento, né? Ninguém não vai baixar uma lei, um político com uma caneta, com um carimbo e vai dizer que a solução está feita. A doença não vai mais resistir. O preço está resolvido. Não existe essa lei. Não existe um político que vai fazer isso. Somos nós. Eu, você, o Zé, o João, a Maria, somos nós que vamos fazer o processo de transformação da educação
do conhecimento, da sabedoria no camarão. Então, tudo que a gente chegou até hoje, onde nós chegamos, foi com muitos profissionais, né, que estudaram muito sobre o camarão, que colocaram em prática, que construíram fazenda, que colocaram para operar as fazendas, construíram larvicultura. Foi muito estudo para a gente chegar até onde a gente está. Então, talvez você não tenha ideia da quantidade de, por exemplo, os colegas engenheiros de pesca, desde o Itamar, o pessoal mais antigo, a gente também, que estudaram muito, que projetaram, que implantaram, que colocaram em funcionamento para a gente ter esse nível da nossa carcinicultura. E aí você fica com essa sua cabeça amarrada e não quer também colaborar. Então, quanto mais esforço de cabeças pensando e agindo, colocando em ação para superar os obstáculos, tá? E não é que a gente nunca mais vai ter obstáculo, sempre a gente vai ter obstáculo nesse processo de crescimento. Hoje, e o preço e a doença são obstáculos constantes, né? Não é que a gente vai esquecer eles, eles vão sempre estar presentes. Mas a gente supera um obstáculo, depois vai aparecer outro, depois supera outro obstáculo. Não vai existir um projeto político, uma solução mágica para o nosso crescimento. Nunca vai existir essa solução mágica política. Somos nós, pessoal do Camarão, que vai fazer esse crescimento com muito trabalho, muito aprendizado, né? O que a gente sabe hoje do Camarão, a gente aprendemos com tempo aí de estudo. Todo o pessoal do Camarão que está aí no dia a dia da fazenda, está dentro do setor, estudando muito sobre qual a melhor solução para aquele problema que estava aparecendo no Camarão naquele momento. E os problemas não vão desaparecer, mas somos nós que vamos buscar essas soluções e continuar prosperando aí no Camarão. Não vai ter solução mágica, não vai ter solução política para isso. Somos nós. Então essa é a mensagem, né? A gente bom dia, que eu não dei o Jackson, o Rodrigo, Edson aí, tá, pessoal? Eu vou colocar lá no grupo e para quem está assistindo agora, né, junto com esse vídeo, vou colocar o link para um link para a sala de aula do acompanhamento básico da saúde, um link para vendas e administração da fazenda. Então, sinta-se à vontade e eu já agradeço a sua participação de entrar na sala de aula, nessas duas salas de aula, nós temos outras salas de aula da Escola de Camarão, tá bom? Então eu vou finalizar para organizar esse vídeo, para colocar lá nos grupos e pegar o link e encaminhar para vocês, tá? Então, benefício desse trabalho é a gente continuar prosperando. Esse é o combustível do Camarão, junto com a parte financeira, junto com os outros recursos. Mas a gente tem o conhecimento. Com o conhecimento de todos. Tá? Eu estou só articulando o negócio aí, tá? Eu estou só organizando a coisa aqui para ficar mais fácil a ação do pessoal do Camarão, tá? Eu não tenho esse conhecimento milagroso, não. Estou só organizando, dirigindo, coordenando essa informação da escola para que a gente possa compartilhar coletivamente esse conhecimento e continuar prosperando, que esse é o nosso objetivo. Continuar transformando a realidade socioeconômica da sua família, da sua comunidade, da sua cidade, com o Camarão. Esse é o nosso objetivo. Então, uma escola é um lugar de transformação das pessoas e da sociedade. Então, a escola de Camarão tem esse objetivo, mas a raiz do negócio é você e o Camarão, junto dessa união aí. Tá legal? Então eu vou pedir licença aqui para a gente encerrar a nossa aula de hoje. E daqui a pouco eu estou encaminhando para vocês. Aqui vou só fazer a edição e encaminhar para vocês aí lá no canal do YouTube, tá? Se ainda não segue lá o canal do YouTube, as redes sociais, que fica mais fácil. Algumas vezes algumas informações chega para você e de repente você não viu, tá lá, tá? E principalmente eu gostaria da colaboração de vocês, porque nós temos uma massa grande de pessoas do Camarão
de produtores, que essa informação de repente não está chegando para eles, né, na sua cidade, no seu estado. Então faz o favor também de compartilhar essa informação para ajudar aí seu colega, essa pessoa que você conhece, seu amigo aí no Camarão, que de repente não está sabendo desse trabalho, tá? Da implantação dessa plataforma, que nós vamos começar praticamente agora. Depois dessa live eu já vou passar para vocês para a gente iniciar o funcionamento. Tá? Algumas coisas tem já pronto e outras a gente vai estar construindo ao longo do tempo esse conhecimento. Tá legal? Então, pessoal, um bom domingo aí a todos e um bom início de mês. Ok? Tchau, tchau.